Por que Jesus Cristo usou exatamente Deuteronômio para vencer a Satanás no deserto? Porque esse livro te ajuda a ampliar a sua mente e ter uma mentalidade de conquistador. Nos próximos minutos, eu vou te ensinar sobre 3 vozes que podem definir se você tem uma mentalidade de escravo ou de conquistador. Ok? Eu sou Marcos Vinícius, sou professor, pesquisador, escritor e pastor de uma igreja pequena. Se você é pastor de uma igreja pequena ou membro, seja muito bem-vindo a este canal. Vamos pensar juntos como ter uma igreja saudável, bíblica e abençoada. Ok? Bora pro texto? Deuteronômio é o último livro escrito por Moisés. Praticamente ele está se despedindo do povo e trazendo uma mensagem de conquista. São orientações que o povo precisa ter antes de, propriamente dito, conquistar a terra prometida. É um livro muito abençoado, como foi dito. Jesus Cristo, ele cita 3 vezes esse livro quando ele estava no deserto. Após Jesus Cristo receber dos céus a palavra de Deus, dizendo que ele é o Filho amado, que ele compraz, o Espírito Santo guia Jesus até o deserto. Lembre-se que naquele momento Jesus Cristo não tinha feito nenhum milagre, não tinha feito nenhuma grande pregação, não tinha expulsado nenhum demônio, nada, e mesmo assim ele sabia quem ele era. A mente dele estava completamente alinhada com a vontade de Deus. Satanás então tenta ele na sua identidade, ataca a sua mente, e ele cita 3 vezes Deuteronômio, que é um livro poderosíssimo. E agora nós vamos entender como que esse livro tem tanto poder para proteger a nossa mente. No primeiro momento, nós vamos fazer uma análise estrutural do livro de Deuteronômio. Para isso eu estou usando o livro aqui, Como Ler a Bíblia, do Gordon Fee e Douglas Stuart. Com esse livro aqui a gente conseguiu fazer uma estrutura exegética do texto e facilitou a gente extrair ensinamentos poderosíssimos para a nossa vida. No primeiro momento, Deuteronômio é separado do 1 até o 3, versículo 29, um olhar para o passado. Moisés, antes de entrar na Terra Prometida, ele analisa o passado do povo. E agora eu faço uma ressalva para você que está me ouvindo. Você precisa aprender a olhar para o seu passado de uma maneira correta. E em Deuteronômio, nesses primeiros capítulos, nós vamos aprender o que nós temos que fazer quando olhamos para o nosso passado. Existe um psicólogo que diz que você é 25% do seu passado, 50% do seu presente e 25% do seu futuro. Há pessoas que, por causa de 25% do passado, travam todo o restante. Então, primeiro, vamos olhar para trás e extrair do nosso passado aquilo que precisa ser extraído. Ok? Primeiro que você tem que analisar no seu passado. O que é erro e o que é acerto? Todas as vezes que você ouve a voz de Deus e obedece, você acertou. Todas as vezes que você ouve a voz de Deus e desobedece, você errou. E existem momentos da vida que são pontos de inflexão. Ou seja, nesses momentos, a decisão que a gente toma é determinante para definir o que será do nosso futuro. Vamos ver o que o povo de Deus fez no passado. 3 vozes que você precisa identificar. Primeiro, a voz de Deus. Deus fala ao povo, reafirma a aliança e dá ordens para que eles vão e conquistem. Segunda voz, a voz de Moisés, que você pode interpretar como a sua própria voz. Moisés diz o seguinte, ele reafirma a orientação de Deus, as bênçãos de Deus, ele revela também limitações, e segue a orientação de Jetro e levanta líderes, né? E agora, a terceira voz, que é a voz dos outros, né? Ou do povo aqui no caso. Né? E o que esse povo fala? No caso, eles chegam em Cades Barneia, sobre a orientação de Deus e a orientação de Moisés, alinhado com a orientação de Deus. Lá, os líderes que foram levantados decidem levantar espias para analisar a terra. Preste atenção que essa decisão de levantar espias necessariamente veio do povo e não de Deus. Moisés acata essa orientação. E aqui já fica esperto. Levantar líderes necessariamente não significa se apoiar neles. Ele precisava ter se apoiado na voz de Deus e não necessariamente na voz desse grupo de líderes, nessa situação específica, vamos dizer assim. E o povo manda os espias e a gente conhece o final da história. Apenas Josué e Caleb dão um relatório positivo. Os demais
com o seu relatório, derretem o coração do povo, e o povo então decide em não conquistar, porque deram ouvido à voz do povo e não às orientações de Deus, revelando uma mentalidade de escravo. Eles ainda estavam apegados à mentalidade que foram construídas ao longo de 400 anos. Então, eu quero dizer para você, o que tem definido as decisões que você tem tomado são as orientações de Deus para você ou são comentários de outros? Pense nisso. E quais foram os pontos de inflexão? Cades Barneia foi um ponto de inflexão. Naquele momento ali, a decisão que eles tomaram definiram o futuro daquela geração. Pense nisso. Quais foram os pontos de inflexão que você viveu até o presente momento? E lembre-se, se você errou, você não pode errar mais quando você se deparar de novo com essa situação. Então, infelizmente, depois que o povo decide não ouvir a voz de Deus, Deus, então, faz com que o povo caminhe no deserto durante 40 anos. É interessante também lembrar que tem 3 tipos de pessoas que não morreram no deserto. Ok? Caleb, ele revelou ter um coração adorador. O que significa dizer isso? Significa não que ele pegou um violão e começou a louvar a Deus ou cantar louvor. Significa que numa situação em que todos, ali, a grande maioria, não queria obedecer a Deus, ele se posicionou a favor da vontade de Deus. Isso é um coração adorador. Adorar significa obedecer à orientação de Deus, não importa o que isso te custe. Quando você decide fazer a vontade de Deus, você está o adorando verdadeiramente. Foi o que Caleb fez. Pessoas verdadeiramente adoradoras são pessoas que têm a mentalidade de conquistadores, são pessoas que adoram mesmo antes do resultado aparecer. Segundo tipo de pessoa que também conquistou a terra, Josué. Josué era um servo, ele era auxiliar de Moisés, ele estava à disposição de Moisés, né, enquanto muitos estavam apenas reclamando, murmurando, Josué sempre esteve ali ao lado de Moisés, atendendo às demandas do povo e servindo à vontade de Deus. Então, o segundo tipo de pessoa que tem a mentalidade conquistadora é uma pessoa serva. Depois, Jesus Cristo vai reafirmar isso como uma base da ética cristã, o serviço. E terceiro tipo de pessoa que também entra na Terra Prometida são as crianças. É isso mesmo. As crianças não morreram no deserto. Deus falou, né? Aqueles que não conseguem diferenciar entre o certo e o errado não vão perecer. Ou seja, que estão abertos, inclusive, a aprender. Então, se você está nesse vídeo aqui, você provavelmente está disposto a aprender. Então, quero te dar os parabéns aí, que aprender é algo também que vai te fazer conquistar a terra e ampliar a sua mente. O povo, então, caminha pelo deserto. Eles vão morrendo, aquela geração vai passando. 38 anos depois, exatamente, aquela geração, 600 mil homens prontos para a batalha, todos pereceram. Olha só, todos aqueles que não escolheram ouvir a voz de Deus em Cades Barneia, naquele ponto de flexão, morreram, caíram no deserto e foram destruídos. E agora uma nova geração com uma nova mentalidade surge, e então Deus dá orientações para que eles voltem a conquistar, dando direções para que eles vençam 2 reis. Deixa eu lembrar aqui o nome dos reis, Seom e Og. Eles vencem os reis Seom e Og, voltam a conquistar e, enfim, revelam uma mente disposta a obedecer a palavra de Deus, e as conquistas aparecem novamente. E olha que interessante, depois que eles conquistam esses 2 reis, eles ocupam a Transjordânia, né, ou seja, os 2 territórios e meios antes do Rio Jordão, e agora, nesses primeiros 2 territórios, as esposas, os filhos e os bens ficam aqui e os demais homens continuam a conquistar. Então, olha que interessante, ampliar nossa mente traz proteção e descanso para nossos cônjuges, para os nossos filhos e para os nossos bens. Pense nisso, obedecer a Deus vai trazer proteção para tudo que você tem, né? Tudo que caiga o seu nome, como meu pastor gosta de dizer. Eles passam pelo conquistam esses 2 territórios e meio, e então Moisés sobe no Monte de Pisga, vê a terra prometida, mas Deus não dá permissão para Moisés conquistar. É interessante. Moisés tinha uma mente ampliada? Por que Moisés não pôde conquistar a terra prometida? Isso aí é uma pergunta para o próximo material. Mas ele recebe orientações. Prepare Josué,
porque é ele que vai conquistar. Outra característica de quem conquista é quem faz discípulos. Quem discipula, né? Você tem que preparar pessoas. Nesse caso aqui é Josué, né? Ele recebeu o chamado e se prepara para ir além dos líderes dele. Pessoas que conquistam não se prendem aos erros dos líderes. Ainda que o seu líder, a sua referência, a sua liderança não conquiste, isso não é nenhuma barreira para que você vá e obedeça a palavra de Deus e conquiste. Não fique preso, mesmo que a sua referência não tenha conseguido. Nós podemos ir além e conquistar aquilo que Deus tem para nós. Ok? Muito obrigado. Então, esse é o primeiro estudo. Próximo estudo, nós vamos falar sobre a grande exortação e eu espero que você se inscreva no canal e esteja comigo. Ok? Forte abraço e fiquem com Deus.